Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez a análise pós-jogo de Santos 1, Ceilândia 0, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. Antes de entrar no assunto do vídeo, da minha opinião sobre o jogo dessa quinta-feira, eu queria agradecer por todo o apoio, por todo o feedback, por todos os inscritos, pelos likes, por todas as mensagens, comentários e pedir para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, mande esse conteúdo para um amigo santista, um amigo que gosta de futebol, diga a ele que tem um canal novo sobre o Santos começando no YouTube, para que a gente consiga levar conteúdo que é feito com muito carinho sobre o Santos Futebol Clube para outras pessoas. Então eu conto com o seu apoio para fazer esse canal crescer cada vez mais. E bom, basicamente o que mais importava era vencer, passar de fase na Copa do Brasil, e isso o Santos fez. Não fez mais que a sua obrigação. O time do Ceilândia, um time bastante limitado, um time de pouca expressão a nível nacional, mas de uma forma geral eu não gostei muito do desempenho do Santos. Tem pontos positivos e alguns pontos negativos que eu vou destacar aqui no vídeo, mas eu acho que o Santos sofreu mais do que deveria e deveria ter saído de campo, poderia, na verdade, com um placar mais elástico e ter sofrido menos, o que, na minha opinião, mostra que ainda há muito que se trabalhar nesse time do Santos. De uma forma geral, eu queria destacar primeiro positivamente que nos primeiros 20 minutos de jogo, de forma até surpreendente, eu confesso, o Santos marcou pressão. Não sei se é algo que o Odair pretende implementar, colocar em prática nos próximos jogos, ou se foi uma coisa um pouco mais pensada para o jogo de hoje, dada a debilidade, né, as deficiências do time do Ceilândia. Mas eu vi o Santos subindo a marcação nos primeiros 20 minutos, foi abafar o time do Distrito Federal, roubou algumas bolas ali mais perto do gol, criou algumas jogadas de perigo, então isso eu gostei. Outro ponto de destaque para os primeiros minutos do jogo do Santos foi mais uma vez o desempenho do Lucas Lima, né? Como ter um meia que sabe se posicionar nas entrelinhas do adversário já dá outra cara para o time do Santos. O Odair hoje foi o 11º jogo dele à frente do Santos. Ele tentou um 4-2-4, tentou um esquema com 3 zagueiros, em vários jogos jogou sem um meia, tentou o Carabarral, como o Lucas Lima, né? Em que pese a fragilidade, mais uma vez volta a esse ponto, do time do Ceilândia. O Lucas Lima, logo no começo do jogo, deu uma baita assistência para o Ângelo, que desperdiçou um gol feito ali. Depois teve uma outra jogada com o Marcos Leonardo. Como é importante ter um jogador que pensa o jogo e que coloca os companheiros na cara do gol. Esses foram dois pontos que me chamaram a atenção, que eu gostei. Mais uma vez, achei uma partida boa do Dodge. É um volante que hoje, né, mais do que nas vezes em que ele jogou ao lado do Sandri, tendo ali o Rodrigo Fernandes para fazer a proteção, fazer o trabalho sujo de desarmar, como o Dodge se sente à vontade para avançar, é um jogador que dá carrinho, tem muita vontade, é aquele motorzinho mesmo que leva a bola para frente, então eu também gostei da partida do Dodge. Mas tirando isso, depois desses 20 minutos, em que o Santos também teve uma outra chance, um gol desperdiçado pelo Mendonça, o Santos parece que entrou naquele modo de que, bom, o empate é nosso, a gente tem que fazer muita besteira para perder e ser eliminado. O Santos claramente se acomodou e aí passou a sofrer mais do que deveria. Entre os 25, 35 minutos, a segunda metade, né, do primeiro tempo, o Santos, para falar o português bem claro, se não fosse o João Paulo, o Santos poderia ter sido eliminado. Seria um vexame histórico do Santos na Copa do Brasil, né? Vale lembrar que o Santos já havia sofrido na Copa do Brasil do ano passado contra o Fluminense do Piauí, quando o time ainda era dirigido pelo Bustos. O Ricardo Goulart, aquele mesmo, vai fazer um gol salvador ali no apagar das luzes. O Santos estava indo ali, sendo eliminado. E hoje, se não fosse o João Paulo, ele faz uma linda defesa com o pé ali para variar numa bola cruzada na área, né? E esse é o outro ponto que eu queria destacar. Como o Ceilândia, que não é nenhuma Brastemp, não é nenhuma Ferrari, mostrou que o time do Santos tem várias debilidades, né? Várias deficiências, vários pontos fracos. Cruzar a bola na área do Santos é realmente um atestado de incompetência da defesa, por cima, por baixo. Esses momentos, essa segunda metade do primeiro tempo mostrou como o Santos tem muitas fragilidades para se defender.
E aí isso entra num outro ponto que eu queria abordar, que é como, apesar de não, fez a sua obrigação, passou de fase, arrecadou um importante valor, eu já vou chegar nesse ponto, como o jogo de hoje não deixa de deixar aquele gosto um pouco amargo na boca do torcedor santista, né? Porque você vem ali de um jogo 4-0 contra a Portuguesa, o Marcos Leonardo sai do jejum, o Lucas Lima dá um belo cartão de visitas no seu primeiro jogo na Vila Belmiro, o time não é muito atacado pela Portuguesa, que briga, provavelmente vai cair no Campeonato Paulista. E aí no jogo da Copa do Brasil, contra o Ceilândia também, que não está nem perto das primeiras prateleiras do futebol brasileiro, o Santos de novo mostra que é um time vulnerável. E aí fica exposto, e isso eu não gostei. Acho que isso liga um alerta, principalmente se a gente pensar que no domingo o Santos tem um jogo importantíssimo, decisivo contra o Corinthians. E aí a gente volta para aquele assunto que eu falei, que eu abordei no pós-jogo de Santos e Portuguesa, que é o torcedor santista não aguenta mais essa montanha russa, né, esse altos e baixos de emoção. Então, goleia a Portuguesa, agora passa de fase na Copa do Brasil, mas aquele jogo, um jogo meio estranho, em que o time ficou exposto, que o João Paulo teve que salvar o time. E aí você fica projetando o que pode acontecer num clássico contra o Corinthians. Lembrando que o Santos não venceu nenhum clássico nesse Campeonato Paulista, já está a 4 clássicos sem nenhuma vitória, perdeu do Palmeiras, perdeu do São Paulo. Então, o time do Corinthians, com jogadores, o Roger Guedes numa boa fase, o Renato Augusto, o Yuri Alberto, são jogadores que com uma única bola podem decidir o clássico dentro da Vila. Então, o Odair tem aí um pouco tempo de treino para tentar corrigir essa questão da vulnerabilidade da defesa do Santos. Porque num clássico, qualquer detalhe pode fazer a diferença. O Santos pode eventualmente perder o seu terceiro clássico, encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista sem nenhuma vitória em clássico, né? Vai praticamente ali terminar vencendo apenas adversários pequenos do interior de São Paulo. Então, isso para mim foi o que me acendeu a luz amarela para a sequência do Santos na temporada. E mais do que o Campeonato Paulista, porque eventualmente se o Santos ficar de fora do mata-mata, a gente já tem que projetar uma Sul-Americana, um Campeonato Brasileiro. Até quando o Santos vai mostrar essas fragilidades contra times pequenos, né? Então a gente consegue projetar. Se é todo esse sofrimento contra o Ceilândia, o que a gente pode esperar quando o Santos enfrentar um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras no Brasileiro de novo? Então acho que o Odair precisa botar a mão na consciência, botar a mão na massa, trabalhar exaustivamente essa proteção da defesa do Santos. E aí, só para finalizar esse tópico, mais uma vez uma partida do Maicon que eu não gostei. Eu não vejo motivos, sigo defendendo, batendo nessa tecla, não vejo motivos para a manutenção dele no time titular. Hoje o Joaquim faz o gol que salva o Santos, que garante a classificação do Santos. Gostei mais uma vez da atuação do Joaquim, mas o Maicon para mim muito pesado, me parece sem ritmo de jogo, sem um condicionamento físico talvez adequado para o nível de exigência que há num clube como o Santos, né? Acho que foi o jogador ali que destoou na parte defensiva. Não gostei mais uma vez da partida do Maicon. Pegando ali os 5 jogadores da defesa, os 4 da linha de zaga, mais o Rodrigo Fernandes, acho que o Maicon, com uma certa folga, foi o pior do sistema defensivo. Espero que o Odair, não sei o que se passa, eu traria o Joaquim para jogar pela direita, onde ele está acostumado a jogar, e devolveria o Bauerman pelo lado esquerdo da zaga. Eu não acho que o Maicon deva ter cadeira cativa no time e hoje não há nada que justifique a permanência dele, na minha opinião, no time titular. Fora isso, acho que no geral não há muito mais o que se destacar, porque o Santos teve ali um bom desempenho do Lucas Lima, o Marcos Leonardo hoje não fez gol, mas eu queria destacar 2 coisas. Primeiro, a quantidade absurda de faltas cometidas em cima dele. Toda bola de costas o zagueiro vem, dá uma paulada, mas além disso, no aspecto tático, eu queria destacar como ele abre espaço para os jogadores, né? No lance que o Ângelo perde o gol, o Lucas Lima enfia uma bola
em que o Marcos Leonardo está pela direita do lado ofensivo do Santos e o Ângelo fecha ali como se estivesse de centroavante. Depois no lance do Mendonça, a mesma coisa. Então o Marcos Leonardo sai da área, ele abre espaço para que os jogadores de frente ataquem o espaço na diagonal. Uma movimentação muito interessante, gostei da partida do Marcos Leonardo. O Ângelo, mais uma vez, né, mostrando como ele tem esse problema com a finalização. Se ele tem essa sede de gols, como ele diz ter, precisa treinar exaustivamente a finalização. Aquela bola ali, ele chapou, a bola subiu. Talvez, vendo pela televisão, talvez pudesse ter chapado no canto rasteiro ao invés de jogar a bola por cima. Precisa treinar a finalização porque um atacante vive de gols. Mesmo que o Ângelo jogue pela beirada, ele é um atacante, ele ainda não fez gol nessa temporada. Precisa aprimorar essa questão de arremate ao gol para que ele evolua e aumente o seu nível de desempenho dentro do campo. E no mais, acho que destacar o valor que o Santos vai embolsar com essa classificação, né? Separei aqui os valores. Só para jogar essa primeira fase, o Santos recebeu 1,4 milhão de reais. Passando de fase, né, vencendo o Ceilândia hoje, o Santos recebe mais 1,7 milhão de reais. E se passar pela segunda fase, o adversário do Santos vai ser definido na próxima semana, salvo engano, mais 2,1 milhões de reais, o que daria ali cerca de 5,2 milhões de reais. O torcedor santista há de concordar comigo que o Santos não é nem de longe o favorito para ganhar a Copa do Brasil, que vai pagar mais de 90 milhões, é a maior premiação do futebol brasileiro. Mas com um time que sofre com essa questão financeira, eu espero que o Santos consiga avançar, ir o mais longe possível para aumentar essa arrecadação, que para um time que não esbanja uma condição financeira tão favorável, esse recurso ajuda muito, podem ter certeza disso. Então é isso. Hoje eu não vou fazer um jogador a jogador, porque eu acho que está mais na mesma ali, são sempre já alguns jogos os mesmos destaques, o João Paulo sempre Salvador, o Lucas Lima mais uma vez bem, hoje o Marcos Leonardo não fez gol, mas eu gostei dessa movimentação dele, o Maicon ruim mais uma vez, o Dodge tenho gostado bastante. Então o que importa no final das contas embora não tenha convencido, não tenha enchido os olhos do seu torcedor, o Santos venceu, passou de fase, embolsou uma grana e, na pior das hipóteses, né, para tentar ver o copo meio cheio, engata uma segunda vitória, dá um pouco mais de moral para esse clássico importantíssimo, domingo na Vila Belmiro, às 4 horas, contra o Corinthians, na penúltima rodada do Campeonato Paulista. O Santos tem 13 pontos, nesse momento Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão tem 14. O Santos precisa vencer para chegar na última rodada ainda vivo, sonhando com uma classificação no Campeonato Paulista. Vale lembrar que se o Santos não passar, pelo terceiro ano consecutivo, o Santos ficará fora do mata-mata do Campeonato Paulista e, mais do que isso, pode ficar de fora da Copa do Brasil de 2024, porque não tem mais o ranking da CBF e as vagas para a Copa do Brasil, além do desempenho pelo Campeonato Brasileiro ali, que precisaria de uma classificação para a Libertadores, ficar ali no topo da tabela, o Santos também pode garantir vaga na Copa do Brasil de 2024 se terminar entre os 5 primeiros do Campeonato Paulista. Então, passar de fase, além de devolver ao torcedor santista esse gostinho de disputar um mata-mata, evitaria esse vexame de ficar de fora de um mata-mata do Paulistão pela terceira vez consecutiva. Então é isso. Espero que o Odair faça alguns ajustes para o clássico de domingo. O time do Corinthians está numa boa fase, tem um ataque muito bom, o Roger Guedes numa fase excelente, não pode vacilar, porque clássico é clássico, a gente sabe, né, já diz o ditado, e esse tipo de jogo pode ser definido num detalhe. Então as falhas que o Santos mostrou defensivamente no jogo de hoje não podem acontecer domingo na Vila Belmiro. É isso. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Filho de Peixe. Agradeço mais uma vez por todo o carinho, pelo feedback, pelos comentários. Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou do desempenho do Santos hoje. Você concorda com a minha opinião? Você discorda? Quem foi o seu jogador favorito? Quem foi o pior em campo? O que você tem achado do Maicon no time do Santos? E nos vemos aqui pretendo fazer um vídeo de esquenta do clássico, publicar nos próximos dias, e também teremos aqui com certeza o vídeo de análise pós-jogo do clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, domingo às 4 horas.
Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.